Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 27 do livro de Êxodo, dando sequência em nossa jornada bíblica. O tema neste capítulo continua trazendo o santuário terrestre, hoje destacando neste capítulo o altar e o pátio, ou também chamado átrio. Êxodo 27 continua com as instruções detalhadas para a construção do tabernáculo e seus móveis associados. O capítulo enfoca a construção do altar do holocausto, que era uma característica central do pátio do tabernáculo. O capítulo também fornece instruções para a construção do próprio pátio, que era uma área retangular, cercada por cortinas e contendo o altar e uma bacia para a lavagem ritual. Essas estruturas eram centrais para a adoração a Deus e a oferta de sacrifícios, e simbolizavam a relação de aliança entre Deus e seu povo. Essa é a introdução do nosso estudo hoje. Vamos agora aos detalhes, aos comentários dos versículos. O versículo 1 começa falando sobre o altar dos holocaustos. Neste altar, as ofertas eram totalmente queimadas. Ele era feito de madeira e recoberta de bronze. Os chifres, nas 4 pontas, eram importantes no ritual e recebiam aplicações de sangue por ocasião da consagração dos sacerdotes, nas ofertas pelo pecado e também no dia da expiação. Então eram ocasiões específicas que estes chifres nas 4 pontas recebiam aplicações de sangue. Davam proteção a qualquer pessoa que se agarrasse a eles também, considerando a pessoa protegida pelo poder divino. O altar era oco e era cheio de terra ou pedras não lavradas, ou seja, no interior, neste local que era oco. A medida do altar era em torno de 2,30 metros de comprimento por 1,40 de altura. Ele era quadrado, 2,30 metros. Devido à sua natureza portátil, era um quadrado aberto, feito de madeira de acácia, coberto com uma folha de bronze. O altar funcionava como um lugar para abater os animais de forma limpa para a retirada da carne, desde que todo o sangue pertencia ao Senhor e como único lugar autorizado de sacrifício. O altar das ofertas queimadas era a primeira coisa que os israelitas viam quando entravam no pátio do tabernáculo. Aqui, sacrifícios eram constantemente feitos. Sua vívida presença constantemente lembrava o povo de que eles somente poderiam vir a Deus através do sacrifício. Olha, com atenção, preste bem atenção nestes símbolos. Então, qualquer adorador, todos os pecadores, para que pudessem ter acesso a Deus,
tinham que primeiramente passar pelo altar do sacrifício. Era o único meio pelo qual seus pecados poderiam ser perdoados e levados embora. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, Jesus Cristo é retratado como o sacrifício definitivo. Era mais uma armação de altar do que um altar propriamente dito. O altar do holocausto com o sangue vertido representa a grande verdade do Evangelho da expiação do pecado por meio do sacrifício vicário de Cristo. Conforme diversas passagens bíblicas, a própria posição deste altar, próximo à porta do átrio, indica a necessidade primária do pecador de ter seus pecados lavados pelo sangue de Cristo. E até que isso seja feito, ele não deve adorar a Deus ou mesmo entrar na sua presença. O altar testemunhava da culpa do pecador e de sua necessidade de expiação e reconciliação. Ele assegurava que isso tinha sido alcançado. Olha a importância do significado, o que este altar representava. Sempre nós vamos perceber que o santuário nos aponta a Cristo e ao seu sacrifício, não é mesmo? O verso 2, 4 chifres. Eles sobressaíam dos 4 cantos superiores do altar. A expressão uma só peça indica que os chifres eram parte do próprio altar e não que lhe foram acrescidos. O sacerdote tocava nesses chifres com o dedo molhado no sangue do sacrifício pelo pecado. Algumas vezes se atavam a esses chifres animais que seriam sacrificados. Na descrição do segundo advento do Senhor crucificado, o profeta Abacuque, capítulo 3, verso 4, vê chifres que saem da sua mão. Ali, nas marcas dos pregos, nas mãos de Cristo, está velado o seu poder. Tendo em vista que um animal que tem chifres os usa para atacar outros animais, os chifres se tornaram símbolo de força e poder. A palavra chifre é usada como símbolo do poder nacional e foi usado em geral pelos profetas neste sentido. O verso 3, recipientes para recolher cinzas da grelha e pás para levar as cinzas para longe, bacias de aspersão para recolher o sangue dos animais sacrificados ao lado do altar e para aspergi-lo na base do altar. Também descreve garfos. Tinham 3 dentes e eram usados para dispor devidamente o sacrifício e para retirar a porção dos sacerdotes do recipiente em que estava sendo cozido. E os braseiros, provavelmente para levar carvões ou brasas vivas do altar do holocausto para o altar de incenso dentro do lugar santo. E o bronze, os acessórios, estando fora do tabernáculo propriamente dito, eram todos feitos de bronze, conforme consideramos no estudo do capítulo de ontem. O verso 4, grelha. Uma pesada grelha de bronze era colocada à metade da altura do altar, entre a base e o topo. Nas 4 extremidades da grelha havia argolas, pelas quais passavam varais revestidos e bronze para o transporte do altar.
Comentando o verso 5, é provável que fosse uma borda ao redor da parte superior do altar que facilitaria o sacerdote colocar ali as ofertas. Agora o verso 8. Mais uma vez, vemos que estes objetos eram figuras do plano de Deus. O altar dos sacrifícios aponta para a parte suprema do plano de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados. É de madeira e, em certo sentido, a cruz foi o altar de Cristo, onde ele foi crucificado ou sacrificado. Olha a importância do significado do altar do sacrifício. Ele representa a cruz onde Cristo foi sacrificado. As ofertas diárias feitas no altar uniam o povo de Israel no culto a Deus e eram uma lembrança de que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, conforme o texto de Hebreus 9:22. E até que o dia em que Cristo se ofereceu a si mesmo uma vez para sempre. Hebreus 9:28. Verso 9. Farás também o átrio. O átrio era um retângulo de 45,75 centímetros, 45 metros, por 22 metros,87 centímetros, envolto por cortinas de linho fino, com 2 metros,28 centímetros de altura, separando esse átrio do acampamento de Israel ao redor. Era como se fosse um muro, uma cerca. Os versos 12 e 13, descrevendo o lado ocidental e o lado oriental. O pátio é apresentado com duas partes iguais. O lugar santíssimo provavelmente ocupava a posição central na metade do oeste e o altar dos holocaustos a posição central na metade do leste. O verso 13 e 14, o lado oriental que dá para o nascente ficava à entrada. A entrada ao pátio do tabernáculo olhava para o leste, assim como a do templo de Salomão e a do templo de Herodes. Agora o verso 16, à porta do átrio haverá um reposteiro ou cortina com a função de porta, conforme também estudamos no capítulo de ontem. Na parte central da parte oriental havia uma cortina com cerca de 8 metros e 90 centímetros de comprimento. Como entrar em comunhão com Deus? A resposta: Cristo é a porta e o único caminho, conforme João 10, verso 7 e 14, verso 6. Olha a importância da porta de entrada ao santuário, significando Cristo como a porta. Verso 17, todas as colunas. Ao todo, 60 colunas sustentavam as cortinas ao redor do átrio, ou uma a cada 3 metros e 46 centímetros em média. As colunas eram provavelmente de madeira de acácia revestidas de bronze e eram colocadas em bases também de bronze. Ganchos, estes para sustentar as cortinas. O versículo 18, ainda falando do pátio, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura, suficientemente altas para impedir a visão das pessoas em pé do lado de fora do pátio e para proteger a santidade e privacidade
da adoração que ocorria do lado de dentro. Isso, 5 côvados, era metade da altura do tabernáculo, o qual era deste modo perfeitamente visto pelo povo do lado de fora. Apenas os sacerdotes e levitas podiam transitar livremente no átrio, que representava a primeira etapa na aproximação do mundo até Deus por parte do ser humano. O sacrifício expiatório no altar do holocausto e o ato de se lavar precediam a comunhão com Deus. Antes, portanto, de estarmos na presença de Deus, vejam o que significava o sacrifício no altar e a lavagem na pia que estava no pátio, antes de entrar no lugar santo. Tudo isto tem um significado para nós. Hoje significa exatamente receber a Cristo através do seu sacrifício por nós e passarmos também pela purificação. O ato exterior é o batismo e o ato interior é a purificação de nosso coração, de nosso ser, através do sangue e também da virtude expiatória de Jesus. O verso 19, os utensílios. Certamente havia muitos utensílios usados no serviço do santuário, entre eles a bacia. As estacas mantinham as coberturas do tabernáculo esticadas e as colunas em seus lugares. Esses acessórios tinham uma função importante. Talvez não pudessem ser equiparados em importância à mobília nos 2 compartimentos do tabernáculo e ao altar do holocausto. Contudo, sem eles, os sacerdotes não poderiam ministrar. Eles eram como os indispensáveis dons que Deus colocou na igreja. Verso 20. Tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação. Azeitonas verdes eram esmagadas num pilão. A massa polpuda era então colocada num cesto de pano, e o óleo pingava pelo fundo, produzindo um combustível puro que queimava com pouca ou nenhuma fumaça. O azeite era preparado de azeitonas verdes batidas num pilão, em vez de trituradas no moinho. Como resultado, era claro e incolor, queimava como uma chama viva e fazia pouca fumaça. A lâmpada acesa continuamente era o candelabro de ouro que ficava no lado sul do santo lugar. Verso 21, havia um cuidado especial para que as lâmpadas não se apagassem durante a noite. A lâmpada acesa continuamente era um lembrete perpétuo daquele em quem não há treva alguma. Assim deveria ser com a igreja, a luz do mundo. Sua luz nunca deve se apagar. A lâmpada acesa continuamente no santuário representava a verdadeira luz, a luz dos homens. Apontava também para as Sagradas Escrituras, que são lâmpadas para os nossos pés, conforme Salmo 119, verso 105. O azeite de oliva é um símbolo do Espírito Santo, a fonte e o meio de iluminação espiritual. Era propósito que Israel fosse luz para as nações ao redor. A vantagem que os judeus tinham era principalmente que a eles foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a palavra profética que predizia a vinda da palavra viva, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. 21. Tenda da congregação. O tabernáculo foi chamado assim porque ali se reuniam Deus
e os representantes religiosos de Israel, conforme estava determinado pelos regulamentos litúrgicos. Não era a mesma coisa que a tenda da congregação, montada fora do acampamento, onde Deus se encontrou com Moisés. Tenda do encontro, o tabernáculo, não era um lugar em que o povo de Deus se reunia para a adoração coletiva, mas onde o próprio Deus se encontrava em ocasiões por ele determinadas e não por acaso com o seu povo. Acesas as lâmpadas, do entardecer até de manhã. Estes são os comentários do capítulo de hoje, falando mais detalhes sobre o átrio, o pátio e o altar. Então ficou claro para nós que a primeira coisa que se podia ver ao entrar no tabernáculo era o altar dos holocaustos. Esta era a maior peça do tabernáculo, colocada no centro. Nenhum homem podia se aproximar de Deus sem passar por este altar e oferecer ali o sacrifício. Ou seja, sem o sangue, ninguém adentraria até o lugar santo do santuário. Queridos, para aqueles que talvez estão iniciando os estudos no conhecimento aí sobre o Antigo Testamento, especialmente sobre estas leis de sacrifícios, sobre o santuário, é importante lembrar que esse sistema de ofertas e sacrifícios, inclusive sacrifícios de animais, todos eles tinham uma função e tinham um propósito, que era encaminhar a mente dos pecadores, a mente de cada pessoa que desejasse buscar o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, pudessem entender que o pecado é a transgressão da lei e que, através agora destes sacrifícios, a mente do pecador seria levada para Jesus, que seria o Cordeiro de Deus, que lá na frente seria morto na cruz. Então esse sistema foi estabelecido por Deus desde o começo, desde que o pecado entrou. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram vestidos por Deus com peles de carneiro, com peles de alguém, de um animal que foi morto no lugar deles. Isso já foi ensinado a Adão. Vemos que Abel ofereceu também sacrifício para assim demonstrar a sua fé no sacrifício de Jesus, enquanto que Caim ofereceu frutos e desobedeceu assim a ordem de Deus. E, infelizmente, ele demonstrou que ele não tinha fé em Jesus. Então, estes capítulos falando sobre o santuário, eles têm uma profunda significação e importância para todos nós. Vamos para o comentário agora do Espírito de Profecia, o altar e o pátio. A tenda sagrada ficava encerrada em um espaço descoberto chamado pátio, que estava rodeado de cortinas ou anteparos de linho fino, suspensos de colunas de cobre. A entrada para este recinto ficava na extremidade oriental. Era fechado com cortinas de custoso material e bela confecção, se bem que inferiores às do santuário.
sendo os anteparos do pátio apenas da metade da altura das paredes do tabernáculo aproximadamente, o edifício podia ser perfeitamente visto pelo povo do lado de fora, conforme também já citamos no estudo de ontem. No pátio, e bem perto da entrada, achava-se o altar de cobre para as ofertas queimadas, ou chamado de holocaustos. Sobre este altar eram consumidos todos os sacrifícios feitos com fogo ao Senhor, e as suas pontas eram aspergidas com o sangue expiatório. Entre o altar e a porta do tabernáculo estava a pia, que também era de cobre, feita dos espelhos que tinham sido ofertas voluntárias das mulheres de Israel. Na pia, os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés, sempre que entravam nos compartimentos sagrados ou se aproximassem do altar para oferecerem uma oferta queimada ao Senhor. Patriarcas e Profetas, página 348. Olha quantos detalhes especiais, detalhes importantes, não é mesmo? Aplicando, meus queridos, o estudo de hoje do capítulo 27 em nossas vidas, vamos entender o preparo do caminho desde o pecador até o Criador é realizado pelo próprio Deus. O altar de sacrifícios mostra que o derramamento de sangue é essencial para o pecador aproximar-se de Deus. Como já falamos, ele representa a cruz, onde Jesus morreu por nós como nosso holocausto, aquele que se ofereceu sem mácula a Deus. Já a porta, nas divisórias, indica Cristo como a única porta, o único acesso. Ele é nosso acesso a Deus em virtude de sua obra de redenção. Já vimos que o azeite representa o Espírito Santo, que seria usado no candelabro, simbolizando que, em Cristo, a lâmpada de azeite queima constantemente. O altar de sacrifício teve início, provavelmente quando Deus preparou vestes para Adão e Eva, após cometerem pecado e serem expulsos do Jardim do Éden, conforme eu falei há pouco. A importância do altar foi transmitida aos filhos do casal, o qual sofreu adulteração quando Caim ofereceu o seu próprio sacrifício, evidenciando que aquele que não assimila corretamente o sacrifício poderá sacrificar até o próprio irmão. Contudo, a prática correta dos sacrifícios foi preservada, a qual podemos perceber no relato da saída de Noé da arca depois do dilúvio e na adoração praticada por Abraão, Isaque e Jacó. Muitos anos se passaram e agora, em Êxodo 27, foram dadas instruções referentes à construção de um altar para oferecimento de sacrifícios, um ritual que havia sido quase inteiramente descontinuado. Enquanto estavam no cativeiro egípcio, as ideias do povo sobre sacrifícios haviam sido em grande parte moldadas pelas ideias dos egípcios. Os egípcios, por sua vez, haviam adquirido essas ideias dos israelitas na primeira vez que estes foram ao Egito, mas haviam misturado a verdade com falsa idolatria. Possuíam práticas indecentes ligadas à adoração em seus altares pagãos. Desde Caim, a questão da adoração vem correndo risco de deturpação. No tempo do fim, Satanás usará estratégias para conduzir multidões à adoração adulterada. Somente não se perverterão aqueles que tiverem
seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Queridos, Deus procura adoradores fiéis. Que eu e você possamos ser um deles, né? É importante lembrar que todas as manhãs e tardes, um cordeiro de 1 ano, puro e sem defeito, era sacrificado e depois queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares. O que isto simbolizava? A consagração diária da nação a Deus. O sacrifício da manhã expiava os pecados da noite e o sacrifício da noite os pecados da manhã. Queridos, a comunhão diária com o Senhor nos habilita a vê-lo e ouvi-lo, buscando o conhecimento diário e crescente que nos habilita para a vida eterna. Disse Jesus que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Em cada experiência pessoal vivida, em cada obstáculo vencido, em cada angústia superada, há um eterno peso de glória sendo reservado para os filhos do reino. Assim como cada pecador que se dirigia ao local do sacrifício levava a sua oferta pessoal e intransferível, assim deve ser a nossa entrega diária do coração a Deus. Assim como a mensagem da cruz era vista na habitação de Israel, ela deve ser vista em nossa vida hoje. Como embaixadores de Cristo na terra, necessitamos do dobro do azeite puro de oliveira, do dom do Espírito Santo, a fim de que a luz de Cristo em nós esteja acesa continuamente. Concluindo, experimente você esta bênção diária, suba no monte da comunhão e logo estaremos seguros para sempre no santo monte de Deus. Pois não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor, em Isaías 65, verso 25. Amém? Que Deus seja louvado por mais este momento de comunhão, este momento de estudo da Palavra de Deus. E assim, o mundo precisa, meus amados, de lâmpadas que estejam cheias de azeite e ainda com reservas deste azeite que representa o Espírito Santo. São temas e significados profundos que nos trazem o estudo sobre o santuário, não é mesmo? E novamente eu deixo aí a sugestão, para que ao encerrar o estudo possamos fazer um momento de reflexão, de meditação pessoal dentro do que nós aprendemos a cada capítulo. Agora vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento de comunhão, este momento tão especial em que nos achegamos diante de Ti, na Sua presença, para ouvir da Sua palavra e para buscar de Ti a graça e o perdão. Obrigado, Senhor, pelo Seu grande amor, obrigado pelo privilégio de podermos estar conhecendo detalhadamente essas verdades tão importantes sobre o santuário e os seus significados. Queira iluminar a mente de todas as pessoas que estão acompanhando estes estudos. Continue abençoando este projeto e a cada um de nós e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais um dia
E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.